Bom dia, pessoal. Vamos voltar ao nosso módulo 2, Simbologia e Rotulagem. Meu nome é Mauro José Alexandrini, sou professor da UFO e vou estar acompanhando vocês durante esse módulo. Lembrando que a gente está usando o QGIS 4.0, mas você pode acompanhar de outra versão, caso tenha disponível aí para acompanhar as aulas. Hoje a gente vai ver a aula 5, o mapa isoplético, ou a técnica isoplética para representação. Ela é parecida com a técnica coroplética. O que que muda aqui? A natureza do dado. O mapa isoplético é aplicado, a gente aplica essa rampa de cores, contínua sobre um dado raster. Então a gente está observando aí fenômenos que, eles se distribuem continuamente no espaço, como o relevo, temperatura, umidade, quantidade de chuva. Então, normalmente esses, fenômenos eles são, obtidos a partir de medidas individuais que são interpoladas para construir uma superfície contínua. E aí, a questão, né, a gente pode tanto fazer a representação por isolinhas, quanto por rampa de cores desse tipo, nesse tipo de mapeamento, tá, o mapeamento isoplético. Bora para o QGIS? Então, nosso QGIS aberto, para o mapeamento isoplético, a gente vai precisar de uma camada raster, que a gente não usou até agora, tá? Nesse módulo. Então, eu vou lá em camada, gerenciador de fontes de dados. Eu vou clicar em raster, tá? Aqui eu vou em 3 pontos e eu compartilhei lá com vocês esse arquivo S13W039, HGT, que é um tipo de arquivo, associado aí aos dados SRTM, que, mapeia altitudes aí em nível global, tá. Então vou adicionar aqui o SRTM no meu projeto, fecho aqui o gerenciador de fonte de dados e, vamos usar uma camada, eu gosto de usar, né, vamos usar uma camada aqui de, fundo, o OSM Standard, tá. Então, só para localizar, é uma cena toda que pega boa parte do município de Salvador e, uma parte da região metropolitana, tá, da cidade. Bom, ela já é mostrada num, esquema de mapeamento isoplético, quer dizer, uma rampa de cores, só que em níveis de cinza. Ah, essa rampa, ela tem uma limitação, né, porque a gente tem uma capacidade limitada de interpretar esses níveis de cinza. Então, o olho humano é capaz de, perceber aí a diferença de 16, 17, 18 no máximo níveis, de cinza entre, diferentes, tons de saturação e brilho, tá? Então, a gente só consegue diferenciar 16 níveis. Eh, a gente aumenta isso a hora que a gente passa a usar um outro tipo de rampa de cor. Então, se eu clicar 2 vezes aqui sobre a camada, eu tô aqui em tipo de renderização como banda, simples cinza, a gente vai mudar para banda simples falsa cor. O que que acontece? Na banda simples falsa cor, a gente associa esse gradiente aí de altitude do meu dado raster com uma rampa de cores, né. Então, nesse caso aqui, ele já vai fazer a classificação, da menor altitude para maior. Em geral, nos mapas a gente não usa as menores altitudes como vermelho e as maiores como azul, a gente faz o inverso. Então, na no menu gradiente de cores, a gente pode, fazer a seleção e fazer inverter gradientes de cores. Isso faz com que o gradiente ele seja lido no sentido inverso, tá, do azul para o vermelho. Então, a hora que a gente aplica isso aqui, a gente tem essa visualização, que é bem mais clara, porque acaba usando a nossa capacidade de interpretar diferentes tons
de azul, verde, amarelo e vermelho, tá? Hum, que, acaba gerando um maior número de diferenças que a gente consegue perceber aqui no relevo. Note que só nessa imagem a gente consegue ver aqui os vales, né, que devem estar associados aos rios que cortam a região, e a rede de drenagem toda mais explícita. Também as regiões mais altas da nossa cena podem ser observadas aqui nessas tonalidades mais próximas do vermelho. Outra forma de visualizar o relevo ou qualquer outro fenômeno contínuo, tá, que a gente tenha num arquivo raster, é o seguinte: a gente pode clicar 2 vezes aqui e usar as isolinhas. Então, se você vai ter lá no simbologia, tipo de renderização, curvas de nível. Para a gente configurar essas curvas de nível, a gente vai definir um intervalo de curva de nível aqui. Então, a então, essa área do Brasil, ela não tem o Brasil em geral não tem uma área de, diferenças muito grandes de altitude, então, eu vou definir aqui como 10 metros o meu intervalo de curvas de nível, tá? Mas isso vai variar de acordo com a escala e com o tipo de relevo que vocês estão observando, tá? Então, relevos mais acidentados, a gente tende a aumentar aqui o intervalo de contorno e, relevos mais planos, diminuir. Mas é claro, associado aí à precisão do dado que a gente está utilizando, então 10 metros aqui seria o limite para a gente usar com SRTM, menor que isso, a gente vai ver muito ruído, já em 10 a gente vê uma parte de ruído, e o intervalo de contorno, esse índice de intervalo de contorno seria o, espaçamento para uma curva mestra, então, em geral, a conversão seria 5 vezes mais esse intervalo inicial. Para isso funcionar mesmo como curva mestra, a gente teria que modificar aqui o símbolo do contorno, então ele está com 26.026, vamos deixar em ponto 20 aqui, e eu vou mudar aqui o índice de símbolo de contorno, que vai ficar de 50 em 50 metros aqui, para 0.30. Aí a gente vê uma diferença na espessura dessas 2 curvas. A gente poderia também trabalhar aqui uma, curva mais, numa intensidade mais forte do que a outra. Por exemplo, mudando aqui, ou a cor para um nível de cinza ou a opacidade. Então vou baixar a opacidade aqui dessa curva, ah, de 10 em 10 metros e vou aplicar aqui. Que acontece? A gente vê as curvas mestras mais escuras e as curvas intermediárias mais claras, tá? E consegue, perceber via curva de nível também, a drenagem e, as áreas mais planas, né? As áreas que estão sem curvas ou com curvas mais espaçadas, como as áreas de ocupação humana de algumas cidades aqui, tá? Hã Ou os vales, né, por onde estão passando, essa hidrografia cortando a região. Esses 2 tipos de mapeamento estariam se encaixando naquela ideia do isoplético, tá. Uma outra forma, que a gente tem de visualizar esse tipo, principalmente mais ligado ao relevo, tá, esse tipo de fenômeno mais relacionado ao relevo, é um último, variação aqui, que seria o sombreamento. No sombreamento, a gente define aqui a direção do sol e o azimuth e a altitude desse sol e o fator de sombreamento. Então, que se tem a ver com a intensidade dessas sombras, tá? Então, valores mais altos de altitude vão dar sombras mais curtas. Eu
aqui é a direção aonde o sol vai estar, então o sol estando a oeste ou a noroeste, a sombra vai ficar a sudeste, tá. Eh, e o fator Z é como se fosse um fator aí de exagero vertical. Então a gente pode trabalhar esse exagero para ter sombras mais longas ou mais curtas. Também a altitude vai deixar essas sombras mais curtas ou mais longas, né, então sol mais alto, quer dizer que ele está mais próximo do zênite, sol mais baixo, ele está mais próximo do horizonte. A hora que a gente aplica, o nosso mapa muda e mostra a face iluminada e a face, escura ou a face sombreada, daí o nome sombreamento. A gente também consegue perceber as variações de relevo e, mais focado aí nos relevos, das cadeias de montanhas e serras e dos relevos mais planos, tá. Então, mapeamento isoplético, é esse, a gente usa um dado raster, e a gente tem diferentes possibilidades aí para fazer a visualização desse dado matricial. A aula fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.